Olá, pessoal. O nosso exercício próximo é o de número 48 do ITA, que diz o seguinte: no circuito mostrado na figura a seguir, a força eletromotriz da bateria é de 10 volts, a sua resistência interna é de 1 ohm, sabendo que o resistor externo R maiúsculo é de 4 ohms e que o capacitor é de 2 microfarads e que o capacitor já se encontra completamente carregado, considere as seguintes afirmações. 1. A indicação no amperímetro é de 0 amperes. O item 1 é um item que nós vamos considerar correto. Por que o item 1 é correto? Porque se o capacitor já está completamente carregado, isso significa o nosso famoso regime estacionário. E se é regime estacionário, significa que o capacitor encontra-se completamente carregado, fazendo com que a corrente elétrica que reste só fique circulando pela malha da esquerda, ou seja, ela vai sair do gerador, do polo positivo, vai chegar no ponto A, no nó A, e vai completamente descer pelo resistor externo R e continuará o seu caminho pela malha da esquerda. Logo, o item 1 é um item correto. Quantas alternativas tem o item 1 como sendo correto? A letra a letra C e a letra B de bola. Então já retiramos as alternativas D e E entre as corretas. Vamos para o segundo item que diz que a carga armazenada no capacitor é de 16. Mas para chegar na carga armazenada no capacitor, nós vamos precisar responder primeiro os itens 3 e 4, que são a corrente que circula pelo circuito da malha da esquerda e a tensão entre os pontos A e B, que vai ser exatamente a mesma tensão, a mesma DDP, a mesma diferença de potencial do capacitor, para que eu possa calcular o item 2, que seria a carga armazenada nesse capacitor. Então vamos alterar a ordem e eu vou calcular agora o item 4, ou seja, quero descobrir quanto vale a corrente elétrica que vai circular no circuito através da resistência R, ou seja, na malha da esquerda. Então vamos recorrer às famosas leis de Kirchhoff, somatório das forças eletro e contra-eletromotrizes será dado pelo somatório das resistências que estiverem em série, multiplicado pelo valor da intensidade média da corrente elétrica, somatório dos volts. Na malha da esquerda, o único valor em volts que nós temos é o da força eletromotriz, ou seja, são exatos 10 volts, já posso substituir. E nós teremos em série dois resistores, o resistor interno R que vale 1 ohm e o resistor R que vale 4 ohms. Então, entre parênteses, para deixar indicado para você que depois vai estudar, é de 1 mais 4, ou seja, 5 ohms nós teremos. E quando nós pegarmos 10 volts e dividirmos em 5 ohms, nós teremos aí uma intensidade média de corrente elétrica circulando na malha da esquerda de 2 amperes. Isso já faz com que o item 4 se torne falso, já que ele afirmava que era de quanto? 2,5 amperes. Então eu vou escrever no item 4 o nosso termo incorreto. Agora nós já podemos ir para o nosso item de número 3, que pede a diferença de potencial, ou seja, a tensão elétrica U, entre os extremos A e B. Então eu quero saber quanto vale o nosso UAB, vou usar a nossa relaçãozinha famosa do URI, U igual a R vezes I. A diferença de potencial entre os nós A e B será D. O resistor presente entre A e B é o resistor de 4 ohms e a corrente elétrica é, calculada acima, 2 amperes, fazendo com que nós tenhamos 8 volts de diferença de potencial, tornando o item 3 também incorreto, já que ele afirmou que eram 2 volts. Então, deixa eu marcar, esse item é incorreto. Até agora, correto apenas o primeiro. Muito bem. Agora, podemos retornar ao nosso item 2. Qual é a carga armazenada no nosso capacitor? Usando a famosa relação dos capacitores, Q igual a C, capacitância, vezes a diferença de potencial U. A capacitância do nosso capacitor é um capacitor dado de 2 microfarads.
A diferença de potencial no capacitor nós calculamos no item 3, entre os extremos A e B, que é de 8 volts, nos remetendo a 16 microcoulombs de carga. E esses 16 microcoulombs fazem com que o item 2 seja correto. Vou até anotar aqui do lado. Correto. Então, entre as alternativas do ITA, as únicas corretas são 1 e 2, nos dando como alternativa certa a letra B. Espero que tenham acompanhado a nossa resolução e qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade para nos adicionar no grupo fechado Física 2, onde 24 horas nós, com quase 3.000 membros, temos sempre alguém disponível para poder te auxiliar nas dúvidas de física. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!